Você quer R$ 100 em apostas grátis, a chance de ganhar uma camisa do Cruzeiro e ir em jogos pessoalmente. Tudo isso com a Betfair, que é o maior patrocínio da história do Cruzeiro. Para garantir essa oferta é simples, basta clicar no link do comentário fixado e seguir todas as regras. Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, falando com a gente. É óbvio que o torcedor do Cruzeiro conhece, mas como a gente fala para vários clubes, é sempre legal situar. Daqui a pouco eu vou responder ao Caio, que está perguntando sobre Poveda, artilheiro da Série B e o Vitória. Tem uma atualização importante sobre isso. Sandro Barreto está pedindo para contar sobre atualizações de Roberto Pereira e Salazar no Santos. E o Vitor Samuel pede que eu te pergunte sobre o estádio em Betim. Então vamos lá, duas em uma. Estádio em Betim e se o Salazar em algum momento foi sugerido para o Cruzeiro. Olha, sobre o estádio, a gente vem, a partir desse ano, a gente tomou a decisão de comprar algumas brigas importantes, né? A gente sabia que o Mineirão, ele tem uma conexão muito forte com a torcida e com a história do Cruzeiro, né? Mas também o clube não estava satisfeito com o contrato que estava sendo estabelecido e que era importante rediscutir as bases desse contrato, né? E desde então o Cruzeiro vem avaliando alguns caminhos, né? A gente começou jogando no início do ano na Independência, foi retomada uma negociação com o Mineirão, né? Pensando na volta para o Mineirão durante a Série A do Campeonato Brasileiro. E agora, pela dificuldade do gramado, a gente voltou, né? A gente marcou já nosso próximo jogo também no Independência. É óbvio que o clube quer ter a sua casa, né? A gente sabe que isso é um diferencial muito importante quando se fala para a constituição de um projeto, né? Mas o Cruzeiro acho que vai comprar as brigas importantes aí, Nicola, para que ele consiga ter a sua casa de uma maneira em que privilegie o futuro do clube e a receita do clube, né? Então, isso é um ponto fundamental importante que aí nos próximos meses e também no próximo ano, o Cruzeiro vai continuar brigando. Salazar foi sugerido para vocês em algum momento? Ah, cara, se eu começar a entrar a quantidade de jogador que foi sugerido aqui pra gente, não vai ter fim. Uma coisa que é importante falar, Nicola, a gente tem um departamento de mercado que é muito ativo, né? Então, no Cruzeiro a gente dividiu, né? Eu tenho uma área de scouting, que são pessoas que estão analisando os mercados que são os mercados alvos do Cruzeiro hoje. E eu tenho uma área de mercado que fica prospectando para avaliar se essas possibilidades levantadas são reais, né? Então o Cruzeiro liga para muita gente, liga para vários empresários, liga para vários clubes. E isso não quer dizer que ele fez proposta. Então muitas vezes a gente vê clube que sai na imprensa que o Cruzeiro está atrás de um monte de gente. E na realidade o que aconteceu pode ter acontecido uma ligação para entender o que está acontecendo, né? Como que está esse jogador. E não necessariamente o Cruzeiro demonstrou um interesse real ou formalizou alguma proposta. Quantas pessoas você tem nessa equipe de scout de mercado? De scouting hoje, só para prospecção de mercado, a gente tem um chefe de mercado, mais 2 pessoas, né, que ficam focadas só no futebol profissional. E aí eu tenho um head de mercado, que é o cara que fica buscando as possibilidades, se elas são reais ou não hoje dentro da capacidade de investimento do Cruzeiro. Além disso, a gente tem uma outra estrutura, que é uma estrutura de captação de jovens, né? Tá. E aí é sub-17 para baixo. Tá. E dentro dessa estrutura de captação de jovens, a gente já está trabalhando com mais de 5 profissionais. Isso é importante falar que não existia nada disso no Cruzeiro quando a gente chegou, Nico. Então, assim, imagina um clube do tamanho do Cruzeiro, que não tinha nenhuma estrutura como essa, que é uma condição básica. Se você for analisar em qualquer clube sério, né, ele tem que ser muito profissionalizado na sua área de prospecção. Tá. E para buscar eficiência, né, para conseguir encontrar os jogadores que dialogam com a sua necessidade de mercado e também para conseguir antecipar movimentos. Então, um dos grandes diferenciais dessa área de mercado é você conseguir entender o que os outros estão fazendo, como que os outros estão gastando, como que os outros estão se movimentando. Né? Ô Pedro, então beleza, é legal você trazer isso para a gente, mas agora para consolidar. Me diz um jogador que veio da base a partir dessas análises e algum jogador que está no time principal que veio de uma sugestão desse pessoal de mercado, óbvio que passa por aprovação de vocês, da comissão técnica, é tudo um pacote, né? É um conjunto. Mas gostaria de que você sinalizasse com 2 jogadores, um de cada lugar que foi contratado a partir dessas investigações, dessas apurações, dessas buscas.
Todos foram. Na realidade, independente da forma, né, assim, todos passam pelo crivo dessas áreas. Então, nenhuma decisão é tomada, por exemplo, Nicola. Vou te dar o exemplo do Ian Lucas, que é o volante que subiu do sub-20 e foi para o profissional. Ele passou pelo crivo de toda a área de captação do clube, passa pela diretoria do futebol, para que se tome a decisão, né? E assim, e a comissão técnica também faz parte desse debate. Então, para que a gente consiga diminuir a margem de erro, a nossa ideia também é sempre colocar o maior número de pessoas na mesa para que se tome a decisão. E o grande ponto é analisar se aquele jogador é bom para o Cruzeiro. Porque o aspecto particular e pessoal, ele sempre vai colocar. Então, se a gente sentar na mesa, eu e você, a gente começar a falar de jogador, cada um vai ter uma opinião. O nosso objetivo é formar as pessoas dentro do clube para que se analise se aquela característica ela está dialogando com o que a gente quer para o futuro do clube, né? Pedro, uma pergunta mais espinhosa. Eu acho que o Cruzeiro teve muitos méritos, mas a escolha de jogadores e técnico foi muito boa. Ano passado vocês acertaram praticamente tudo, pouquíssima grana para investir. Vocês descobriram o Pesolano, que eu nunca tinha ouvido falar, montaram um time dos mais baratos, subiram de forma categórica. Nesse ano, um investimento um pouco maior, mas teve um jogador que vocês contrataram que eu nunca vi se encaixando, nem no perfil do Pesolano, nem no perfil do Pepa, que é o Nicão. Como é que você deu a escolha do Nicão? Explica pra gente, por favor. Olha, Nicola, a gente, quando sobe, a gente faz uma reunião muito longa com todos os membros da diretoria, com a comissão técnica que estava ali naquele momento. E a gente começa a fazer uma reflexão e analisar o perfil das nossas contratações em pilares, né? Então, assim, uns pilares muito importantes era a experiência na Série A, né? Era jogadores com capacidade de chegar e aumentar o nosso nível de maneira competitiva. Um outro pilar, por exemplo, eram jogadores sub-23, jogadores que poderiam vir para, quem sabe, o Cruzeiro revender no futuro, porque a gente identificava lacuna na base. O Cruzeiro, ele ficou muito tempo... É um processo longo, né? Não é um processo, na base não é um processo rápido, perfeito. Exato, então assim, eu não vou... imagina um clube que nos últimos 4 anos investiu muito pouco nas categorias de base. Então não dá para a gente esperar que do dia para a noite o sub-20 do Cruzeiro vai ser extremamente competitivo. A gente está tentando acelerar as tomadas de decisão. Então, um dos pilares era trazer jovens, aposta, dentro da nossa capacidade de investimento para que a gente conseguisse revender esses jogadores. Aí a gente pode colocar aí dentro dessa parcela aí, você pode colocar Rafael Bilu, o Formiga, diversos jogadores jovens que a gente enxergava que poderiam responder ali de maneira imediata, sabendo da margem de erro quando se fala de contratação de jogadores sub-23. O Nicão, ele vem dentro da mesma parcela que veio Ramiro, Richard, Matheus Vital, Gilberto, jogador. Exato. Mas imagina um clube que teve que contratar 20 jogadores. Né? Você tá fazendo em atacado. Sem grana. Exato. E na nossa cabeça, assim, nem todos os jogadores vão se adaptar de maneira imediata. Alguns se adaptam muito rápido e já começam a jogar no clube, outros demoram um pouco mais. E isso faz parte, porque às vezes a gente esquece que eles também são seres humanos. O cara viaja com a família, filho pequeno, tem toda uma capacidade de adaptação a uma cidade nova que muitas vezes a gente não coloca na conta de um processo de construção de uma equipe. Se você traz 2, 3, você consegue focar a sua estrutura para tentar diminuir essa margem de erro. Né? Com 20... então, assim, mas mesmo assim, cara, eu continuo reforçando, assim, o Nicão é um baita de um jogador. É um cara que, se você for pegar o histórico dele no Atlético Paranaense, tudo que ele fez, no nosso debate, todo mundo avaliou naquele momento assim, cara, esse cara vai chegar e vai entregar de maneira imediata. E acho que é um jogador que ainda tem muito para dar para o futebol, e independente se ele for ficar no Cruzeiro ou não, é um cara que vale a aposta pelo futebol que ele sabe jogar.